Dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti, a saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olá, amigo, amiga, seguidores do nosso canal e você que nos visita pela primeira vez. Espero que permaneça conosco. Nos últimos vídeos desse belíssimo estudo que estamos fazendo da missa parte por parte, nós entramos na sala de jantar da casa da missa. A partir da contemplação dos gestos e palavras de Jesus na última ceia, nós começamos a compreender melhor a estrutura da liturgia eucarística. Vamos recordar? Jesus tomou o pão e o vinho em suas mãos, preparação dos dons. Deu graças ao Pai, oração eucarística. Partiu o pão, fração do pão e Cordeiro de Deus, e os deu aos discípulos, distribuição da comunhão. Já tendo aprofundado nos dois últimos vídeos o momento da preparação e apresentação dos dons, nós vamos agora começar o nosso estudo da oração eucarística, também chamada prece eucarística, anáfora ou cânone. Não saia daí, eu volto já já. A missa parte por parte. Demos graças ao Senhor, demos graças. Logo após a apresentação dos dons e a oração sobre as ofertas, nós entramos na oração eucarística, momento muito significativo no conjunto da celebração da missa. O canto da apresentação dos dons serviu como uma dobradiça para articular a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Alimentados pela palavra, que também é pão do céu, agora toda a comunidade celebrante
rende graças ao Pai, não apenas pelos dons que continuamente Ele nos concede, mas também e sobretudo pelo seu Filho Jesus Cristo, o dom maior que por todos nós entregou a sua própria vida, e como o irmão maior entre todos os celebrantes, louva ao Pai, oferecendo o sacrifício da sua própria vida sobre o altar. A Igreja, sobretudo na grande oração eucarística, dá graças com Cristo ao Pai no Espírito Santo, por todos os bens que Ele concede aos homens na criação, e de modo muito especial no mistério pascal, e implora-lhe a vinda do seu reino. É uma pena que o desconhecimento da estrutura da oração eucarística e a superficialidade com que ela é rezada faz desse momento um momento cansativo e pouco interessante para muita gente. Hoje, ainda há alguma participação nas aclamações inseridas nos textos da oração eucarística pela CNBB. Antes da reforma conciliar, a participação era mínima, pois o povo não compreendia a língua latina, permanecia distante e era despertado pela sineta na hora da consagração, quando o padre elevava a patena e o cálice. Ainda que houvesse muito respeito, silêncio e envolvimento no mistério, é muito difícil falar de participação nesta hora, e muito menos de compreensão de que esta prece eucarística é uma oração de todo o povo celebrante e não apenas do presidente da celebração. Por isso mesmo, nós não teremos pressa. Iremos passo a passo em vários vídeos para compreendermos bem o sentido, a estrutura desse momento da prece eucarística. Vamos trabalhar cada retalho, mas não isoladamente, sempre procurando costurá-los uns aos outros e com todo o conjunto da celebração eucarística. Assim, você poderá se envolver mistagogicamente na celebração, aproveitá-la com mais piedade, vivenciá-la com verdadeira consciência. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a prece eucarística não é uma peça isolada do conjunto da celebração da missa e nem assume uma linguagem diferente. Há um contínuo, isto é, uma continuidade entre o que precede e aquilo que se segue à oração eucarística. Presidente e Assembleia, que desde o início da missa vinham rendendo graças ao Pai, prosseguem na oração eucarística nessa mesma postura de louvor, de gratidão a Deus. Há uma tendência equivocada, tanto de padres quanto de leigos, de quererem mudar a linguagem, o tom da celebração na oração eucarística, como se ela se tratasse de uma peça isolada, hermeticamente fechada e diferenciada do todo da celebração da missa. Muitas vezes, chega-se até a teatralizar esse momento, como se fosse uma encenação da última ceia. Mesmo as palavras que rememoram a instituição da Eucaristia não são dirigidas à Assembleia, como se tivesse que se explicar como foi a instituição da Eucaristia. Não, são orações
dirigidas ao Pai, num grande louvor pelo seu Filho Jesus Cristo, que entregou o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, pela salvação de toda a humanidade. Por isso, é importante conhecer bem os elementos da oração eucarística, a nossa postura em cada momento, o sentido das palavras, dos gestos, para que todos aproveitemos o máximo possível desse momento tão importante, no qual, infelizmente, ocorrem muitos desvios litúrgicos. Embora cada povo tenha uma variedade de formulários para as orações eucarísticas, ela tem sempre a mesma estrutura, conservando aquilo que lhe é essencial. No Brasil, por exemplo, nós temos 14 preces eucarísticas. As orações primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Esta última do Congresso Eucarístico de Manaus. Mais 4 orações para diversas circunstâncias, 2 orações sobre a reconciliação e 3 orações para missas com crianças. Portanto, há uma variedade muito interessante. Algumas delas são recomendadas para ocasiões especiais, como a primeira, que se usa no Natal, na Páscoa, em algumas outras solenidades. Mas o padre, presidente da celebração, com a sua equipe de liturgia, podem escolher aquela que mais se adequa ao conjunto da celebração daquele dia, respeitadas, obviamente, as normas litúrgicas. Mas qual seria, então, essa estrutura básica, essencial de uma oração eucarística? Diálogo inicial, prefácio, santo, epíclese sobre os dons, isto é, invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, narrativa da instituição da Eucaristia, aclamação memorial, isto é, o mistério da fé e sua aclamação, anamnese ou memorial, oblação, epíclese da comunhão, isto é, invocação do Espírito Santo sobre o povo celebrante, intercessões pelas pessoas vivas e falecidas, a doxologia final, o por Cristo, com Cristo, em Cristo, e o grande Amém. Num primeiro momento, pode parecer complicado tudo isso, não é verdade? Mas devagarinho nós vamos estudando, aprofundando, entendendo parte por parte. E você verá como é interessante, como é bonito, como muda o seu jeito de rezar, de celebrar a Eucaristia. Por isso, fique atento aos nossos próximos vídeos. Compartilhe, recomende a seus amigos, a sua comunidade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.